O senador Marcos Duval proferiu um discurso inflamado da tribuna, denunciando não apenas os abusos do Supremo Tribunal Federal, mas também a omissão conivente do Congresso Nacional, em especial do Senado. O senador fez um forte desabafo e uma fortíssima cobrança aos colegas parlamentares e ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O senador iniciou seu discurso mostrando uma matéria da velha imprensa que mostra que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve o bloqueio de seu passaporte determinado monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes em inquérito sem qualquer respeito ao devido processo legal ou às leis em vigor. Duval explicou: qual processo que eu estou respondendo? A PGR me denunciou em alguma coisa? É simplesmente uma decisão para impedir meu trabalho junto ao Marco Rubio. O senador relatou que já entregou ao assessor do secretário de Estado americano 13.000 páginas de documentos das violações de direitos perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes contra cidadãos brasileiros. O senador Marcos Duval afirmou que, para além de violar sistematicamente direitos humanos, o ministro Alexandre de Moraes comete crimes contra a humanidade, inclusive contra cidadãos americanos, como é o caso de sua filha, que vem sendo privada do sustento devido ao bloqueio das rendas e bens do senador. Duval afirmou que vem denunciando o ministro a órgãos internacionais e que a denúncia sobre sua filha foi entregue diretamente ao assessor do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. O senador afirmou que não apenas Moraes pode ser alvo das sanções previstas na Lei Magnitsky, mas também os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo movimento sistemático dentro da Corte para restringir direitos de um parlamentar opositor. O senador fez um apelo ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para que inclua em pauta o requerimento já assinado pela maioria dos senadores para suspender as medidas cautelares ilegalmente impostas a um parlamentar. Ele lembrou que já há o apoio da maioria do Senado, mas o presidente Rodrigo Pacheco se acovardou e não permitiu a votação do requerimento. Duval questionou os colegas senadores. Que prostração é essa? Que covardia é essa? Somos mais de 600 no Congresso, com medinho de 11? O senador desabafou. O Congresso está de 4, com as calças arriadas. Marcos Duval recebeu o apoio em apartes dos senadores Eduardo Girão e Plínio Valério, que cobraram um posicionamento do Senado enquanto instituição. Girão disse: chegou a hora do Senado se posicionar. Ele apontou que se Alcolumbre de fato pretende engavetar os pedidos de impeachment de Moraes, ele deveria, ao menos, proteger as prerrogativas dos senadores cuja casa ele preside. O senador Plínio Valério, por seu turno, manifestou sua vergonha como senador por ver que não há reação contra as interferências abusivas no legislativo. Ele disse: a sua situação me envergonha como senador e como cidadão. Ao concluir, Marcos Duval relatou que até mesmo sua mãe é afetada em meio a um tratamento de câncer e voltou a desabafar sobre a omissão do Senado. Ele lembrou que os senadores estão ajudando a estabelecer um precedente que pode vir a afetar qualquer um deles e questionou: eu não posso acreditar que nós temos 81 senadores covardes, cagões de 4 com a calça baixada. Duval finalizou dizendo: encerro com essa palavra. Pacheco, você foi um covarde. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos.
Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello, pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Só um pouquinho. Obrigado, presidente. Eu quero aqui dar as boas-vindas para o nosso grande líder, senador Álvaro Dias, que estava aqui agora no plenário. Bom, presidente, eu quero mostrar isso para o Brasil. Hoje saiu essa matéria nos jornais e faço questão que todos vejam, dizendo o seguinte: STF rejeita por unanimidade novo recurso de Marcos Duval, do Senado Federal, e mantém o bloqueio do passaporte diplomático. O Supremo Tribunal Federal rejeitou mais um recurso do senador Marcos Duval, do Senado Federal, não é da pessoa do Marcos Duval. Quem fez o recurso é o setor responsável em defender os senadores. Contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a apreensão do seu passaporte. Venha, ministro, pegar meu passaporte. Suspender coisa de covarde. Venha aqui e pegue comigo, na minha mão. Está aqui. A primeira turma do STF, composta, claro, pelos ministros Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, acompanhou Moraes e manteve por unanimidade o bloqueio do passaporte do senador. Qual o processo que eu estou respondendo? A PGR me denunciou em alguma coisa criminal? Eu não estou sabendo. Eu estou no meu devido processo legal? Direito de defesa? Não estou sabendo. Simplesmente uma decisão para impedir o meu trabalho junto ao Marco Rubio. Só que esqueceu que nós temos outros meios de continuar o trabalho. E aqui eu continuo dizendo o seguinte: violação jurídica internacional do bloqueio do meu passaporte. Mas antes quero dizer que mesmo bloqueando meu passaporte, Marco Rubio mandou para o Brasil um assessor dele. Eu entreguei 13 mil páginas de documentos de crimes do Alexandre de Moraes e da Suprema Corte. E a defesa dos parlamentares, dos deputados federais, jornalistas, influenciadores. Estão aqui 13 mil páginas para completar ao que nós já vínhamos fazendo desde 2023. Antes que eu termine de ler, também apresentar para vocês o seguinte: fiz uma denúncia ontem formal, denúncia de perseguição política ao senador Marcos Duval, violação de direitos humanos, com impacto direto à cidadã americana. Não vou dizer o nome, mas a minha filha é cidadã americana. Ela nasceu nos Estados Unidos. Ela não teve o green card, depois teve o passaporte. Ela, por ter nascido nos Estados Unidos, a lei americana dá ao direito de quem só nasce nos Estados Unidos até chegar à presidência da República dos Estados Unidos. Então o tratamento é totalmente diferente. E como ele
suspendeu meu salário, suspendeu a indenização do gabinete, a censura e tudo mais, vocês acham que a minha filha não sofreu consequências e ainda não sofre consequências porque eu tenho que alimentá-la? Tem uma faculdade que ela estava fazendo. Então, ele simplesmente violou os direitos de uma cidadã americana. E eu fiz a denúncia para que ele também responda pelos mesmos crimes que foi apresentado por uma outra cidadã com dupla cidadania, americana e brasileira. A denúncia foi entregue diretamente para o assessor do secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, para que ele responda por crime de Global Magnitsky Human Rights, que é aquela morte financeira e o cancelamento do passaporte. Seção 7031 do Departamento de Estado, que impede a concessão de vistos a indivíduos responsáveis por perseguição política e violações de direitos humanos. Perseguição política, Alexandre de Moraes, é crime contra a humanidade. Saiba, o senhor, não, você, que perseguição política é crime contra a humanidade. Não é só botar as pessoas no paradão e e fuzilar, e nem botar na câmara de gás. Perseguição política é crime contra a humanidade. E o que vocês fizeram hoje, vocês todos, os ministros que aqui eu li, cometeram um crime contra a humanidade. A violação da Constituição, os tratados internacionais, o devido processo legal. Inicialmente, a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes já representava um abuso de autoridade e perseguição política, crime contra a humanidade. Entre no Google, no GPT, onde vocês quiserem para ver. Perseguição política caracteriza-se como crime contra a humanidade. Não é violação dos direitos humanos, crime contra a humanidade. E aí vai, com a confirmação unânime do colegiado, agora, com a confirmação unânime pelo colegiado da Suprema Corte, a ilegalidade não apenas se mantém, mas se agrava, pois se transforma em um consenso institucionalizado dentro do judiciário, usando o judiciário como uma ferramenta política. Essa conivência de mais ministros com uma decisão arbitrária torna o caso ainda mais grave, pois mostra que não se trata de um ato isolado de um ministro, mas de um movimento sistemático dentro da Corte para restringir direitos fundamentais de um parlamentar opositor, comprometendo a separação dos poderes e o Estado democrático de direito. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eu peço que paute logo a petição apresentada por 42 senadores pedindo para a queda de todas as liminares, que o Pacheco se acovardou para pautar. Crimes e violações cometidos com bloqueio do passaporte diplomático, violação da Constituição Federal, artigo 53, artigo 5º, artigo 2º, que fala da separação dos poderes, violação, o STF, ao compactuar com uma decisão monocrática ilegítima, assume uma postura de abuso institucional, interferindo diretamente aqui no Legislativo. Tratados internacionais, convenções de Viena sobre relações diplomáticas. O Brasil, como signatário, deve garantir a liberdade de locomoção de representantes diplomáticos e parlamentares em missões oficiais. Violação, a restrição arbitrária do passaporte afeta diretamente a capacidade do senador de exercer suas funções legislativas e internacionais. Cadê nós, parlamentares? Bora! Que prostração é essa? Que covardia é essa? Medo de 11? Nós somos em mais de quase 600 no Congresso, com medinho de 11. Eu não tenho medo. Vocês violaram, fiz a denúncia
para um órgão internacional, para um americano que tenha permissão de fazer o julgamento de vocês lá nos Estados Unidos. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, outra violação. Artigo 12, a liberdade de locomoção. Toda pessoa terá o direito de sair livremente a qualquer país, inclusive do seu próprio. Eu fui PGR, eu pergunto, tem alguma denúncia contra mim? Porque eu não fui notificado até agora. Eu não estou tendo conhecimento de absolutamente nenhuma denúncia. Até sobre o dia 8 de janeiro, que disseram que eu poderia ter tido envolvimento, nem nos 30 e poucos nomes que saíram, não saíram o meu. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José. O artigo 22, direito de circular livremente. Toda pessoa que se ache legalmente no território do Estado tem o direito de circular e por ele sair livremente. Violação, bloqueio de um passaporte diplomático sem processo legal válido, fere princípios essenciais da Convenção. Vocês estão ferindo, vocês são os golpistas aqui do Brasil. Gravidade endosso do colegiado do STF é ilegalidade. Inicialmente, a decisão monocrática já é um escândalo jurídico e diplomático. No entanto, agora a situação torna-se ainda mais alarmante, pois a primeira turma do STF confirmou a decisão de forma unânime. Isso indica que não se trata mais apenas de um ato isolado de um único ministro, mas sim de um comprometimento coletivo da Suprema Corte com uma violação grave dos direitos fundamentais e da separação dos poderes. O Congresso está de quatro, com a calça arriada. Ao agir dessa forma, vocês do STF estabeleceram um precedente perigoso. Qualquer parlamentar pode ter seus direitos restringidos sem a necessidade de acusação formal, sem a participação do Ministério Público, da PGR e sem o respaldo legislativo. Essa decisão abre margem para futuras perseguições políticas, que é crime contra a humanidade, contra outros membros do Congresso. Então hoje sou eu, amanhã é você, Girão, amanhã é você, Cajuru, e os outros senadores, vocês que estão na mesa presidindo. Vai ser olho a olho, dente por dente, ou nós vamos cumprir o nosso juramento da Constituição? Essa decisão abre margem de futuro. Perseguição política. Perseguição política hoje é caracterizado, busquem, se informem, crime contra a humanidade. E quem é condenado por crime contra a humanidade tem 70 países democráticos que podem condená-lo à revelia, à prisão perpétua. Porque é um crime contra a humanidade, não é um crime contra os bolsonaristas, não é um crime contra os de direita, não é um crime contra brasileiro, é contra a humanidade. Ou seja, qualquer país do mundo pode condená-lo. E aqui, eu vou falar uma questão, só mais um pouquinho, presidente, estou terminando, que fala numa questão perigosa, que o judiciário se torne, não, ele já se tornou um instrumento de retaliação contra opositores políticos. Alguma dúvida, Brasil? Alguma dúvida, senadores? Que o STF se tornou a arma dos militares? Prender um general para dizer, fica quieto no teu canto, que não tem golpe com militares mais. Nós estamos num golpe de Estado moderno, somos nós. E abriu a boca, preso. Tem alguma dúvida? Brasil, vocês têm alguma dúvida que o STF está usando o judiciário como a sua arma? Aviso a você, ministro Alexandre de Moraes, e a todos vocês que subscreveram uma ilegalidade. Eu não tenho medo de vocês. Inclusive, me impediu de estar aqui falando. Eu não vou abrir mão, porque eu vou seguir o que está na Constituição e não o que está sendo decidido por uma corte política e perseguindo a oposição.
Vou denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Alto Comissariado da ONU, que coincidentemente quem vai presidir é o Marco Rubio, e todo mundo sabe da minha relação com o Marco Rubio. Tribunal Penal Internacional será denunciado pela ONU, Conselho de Direitos Humanos. A situação exige mobilização nacional e internacional para evitar esse tipo de violação. Sirva como precedente para outros abusos contra parlamentares, opositores políticos. A denúncia desse ato ilegal deve ser feita nas instâncias competentes, expondo o Brasil ao escrutínio de organismos internacionais de direitos humanos. Então, há alguma dúvida, e vem gente ainda do governo dizer que nós estamos vivendo uma democracia. Hipócritas, mentirosos, estão mentindo para o Brasil. Já um órgão internacional já tornou público que o Brasil não é mais uma democracia. Pode? Vocês estão usando o judiciário como uma arma, mas eu continuo na luta. Já tem 2 anos, continuo na luta. E vou seguir na luta, porque eu sigo a lei. E vocês, o ódio e a perseguição, não vão me calar, a não ser que vocês me mandem para o túmulo. É a única maneira de me calar. Fora isso, esquecem, porque além de eu ter bons parlamentares que estão nessa luta também, eu tenho agora, porque eu fiz a denúncia, e o governo americano tem lei para quem viola direitos humanos e crimes contra a humanidade para ser julgado nas cortes americanas. Você, Alexandre, vai ter uma vida que você vai colher o que você plantou. É isso que eu tenho para dizer. E a minha família, não vamos recuar. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que não está sendo fácil para vocês, mas não vamos recuar. Até o plano de saúde que eu pago para minha mãe, ele reteu, enquanto a minha mãe está fazendo tratamento de câncer, que todo mundo aqui sabe. E por pouco ela não perdeu o tratamento de câncer. Ele quis levar minha mãe à morte. Vocês têm ideia disso, Brasil? Vocês têm ideia disso, senadores? Pelo amor de Deus, vocês não vão acordar não. Tem já um requerimento para pautar, que vocês, 42 senadores corajosos, assinaram. É só Davi pautar e for lido. Acabou. Nós vamos botar nossa casa no lugar. Que covardia é essa? Eu não posso acreditar que nós temos 81 senadores covardes, cagões, de 4 com a calça baixada. Há um acordo mundial, Capitão Chives, você sabe disso. Com família, a polícia não mexe com a família de bandido, e bandido não mexe com a família de polícia. É um acordo internacional que não é botado em papel, mas na família ninguém mexe. E você, Alexandre de Moraes, você foi para cima da minha família, tirando meus recursos, para que eu não pudesse prover para minha família. Só que eu não me corrompi, eu não entrei em esquema. E você já vai começar a pagar o preço dessa sua prepotência, desse seu ódio. E é claro que o mundo já viu as suas violações e crimes contra a Constituição. E eu peço aos senadores, vamos pedir ao Davi para que paute pelo menos a derrubada das decisões monocráticas. E assim a gente começa a mostrar que nós não estamos estagnados. Agora, você mexer com a minha família, não vai ficar. Eu vou até o final. Você só vai me... Nem se eu posso até ser preso em qualquer momento. Mas isso é pouco para a minha história de trabalho de vida. Você só vai me calar quando me ver morto. Obrigado, presidente. Uma parte, por favor, senador Marcos Duval, se o presidente conceder. Eu sei que nós temos muitos outros colegas senadores inscritos, mas o desabafo do senador Marcos Duval, mais uma vez nessa tribuna, precisa ser ouvido
por todo o Senado, não apenas senador Plínio, nós aqui, senador Cajuru, senador Magno Malta, senador astronauta Marcos Pontes, que faz aniversário hoje, nós que assinamos o seu requerimento e nós estamos sensíveis ao que está acontecendo. Eu queria dizer para o senhor que chegou a hora desse Senado se posicionar. Não pode ficar, se o impeachment vai ser engavetado, e parece que vai ser mesmo, nessa gestão do Davi Alcolumbre, pelo menos esse requerimento, que são das prerrogativas do Senado... Não é do Marcos Duval, não, é do Senado. Do Senado, porque o orçamento, senador Cajuru, senador Stífio, perdão, senador veneziano, o orçamento do Senado para o Estado do Espírito Santo está bloqueado por uma decisão monocrática de um ministro. Você sabe o que é você não usar para pagar passagem aérea, não poder se deslocar para cumprir o seu trabalho? Na decisão está isso, senador Magno Malta, do seu Estado. E eu pergunto, em qual processo que eu estou? Que denúncia que eu estou respondendo? Nada. E eu não estou nem falando dos 50 milhões que bloqueou da sua conta. E é uma conta impagável. É que eu não tenho, é bom dizer que ficou 50 milhões negativo. É, negativo. Não é nem falando sobre isso, para encerrar. Eu estou colocando aqui que por mais que alguém não concorde com as suas ideias, seja uma pessoa até adversário político... É democracia. É democracia e essa pessoa sabe que está errado o que estão fazendo com o senhor. Sim, não tenho dúvida. Então, conte com o nosso apoio, estamos desde o começo nessa trincheira e espero, mesmo sendo minoria que nós somos, que o presidente coloque em votação esse requerimento para que a gente possa colocar o nosso posicionamento. E eu tenho certeza que os 42 que assinaram vão ratificar isso. Basta o presidente Davi Alcolumbre, está na mão dele, colocar e nós vamos cobrar aqui com o senhor. Nós vamos cobrar a partir de hoje, na sessão, que o presidente da casa coloque para votar e fica a minha solidariedade, mais uma vez, ao senhor e sua família. Obrigado, presidente. Permita, desde o começo, a situação do senador Marcos Duval me encanta e envergonha. Eu sempre fui solidário, continuo sendo, e disse ao senhor que ser solidário não basta, porque isso aqui é maioria, isso aqui é parlamento. Assinei, e quantas vezes assinaria? Porque me encanta, parece assim que o Marcos Duval não é senador, é um ET que caiu ali e veio aqui reclamar. É um cidadão que veio aqui reclamar. Se olha para ele como se não fosse um senador. Enquanto o ladrão estava no quintal dele, e o ladrão já está pulando o muro para o vizinho, estava tudo bem. Eu só quero dizer, senador Marcos, mas antes de concluir, perguntar, o seu salário foi bloqueado? Ainda está. E sabe o que eu faço? Deixo público para vocês. Antes de bloquear, eu corro e transfiro o dinheiro. Mas veio a ordem para bloquear. Ainda está valendo a ordem para bloquear. Todo mundo sabe neste país... E ainda país, com 50 milhões negativos. Todo mundo sabe que se nós vivêssemos num país realmente onde as entidades se respeitassem, não se pode bloquear salário, que é o provedor. E não só os senadores, a população em geral. Quando eu digo que me envergonha, é exatamente isso. Um senador da República ter seu gabinete invadido. Passaporte bloqueado. Que autoridade que tem o juiz, hoje juiz, porque ele nunca foi juiz, Alexandre de Moraes nunca foi juiz. E ainda vou denunciar a relação dele com o chega a hora que eu vou fazer Era um advogado que foi guindado a juiz para ser julgador. Ele não foi para lá para extravasar seus traumas. E a inversão foi dada. 19 de março aqui de 2019, março de 2019, me permita, presidente, só concluir, eu falava com o presidente Rodrigo, as grandes tempestades só acontecem porque se ignoram os pequenos sinais. Eles estão vindo, e o maior deles, ainda pequeno, é o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que se nós não colocarmos em pauta, a tempestade perfeita vai vir. 2023, e a tempestade veio.
E a tempestade veio. Então, eu não digo que seja tarde para se fazer algo, mas é preciso que se faça. Saiba que o senhor tem a minha solidariedade, o meu apoio, embora não signifique muito. Eu me sinto ofendido, eu me sinto invadido quando faz algo com um senador da República. E a sua situação me envergonha como senador e como cidadão. Obrigado, Plínio, pela palavra. E só para finalizar, eu estou começando a receber cartas de departamentos de polícia dos Estados Unidos consolidando e dando apoio. Ou seja, eu tenho que receber documentos internacionais de apoio e no Brasil, no Congresso, ninguém se mexe. Fora os 42 senadores do ano passado que tiveram a coragem. Mas o Pacheco foi covarde. Encerro com essa palavra. Pacheco, você foi um covarde. Espero que o presidente Davi não seja o mesmo. Obrigado, presidente.